Romanos capítulo 8, verso 15. Quem achou, dá um amém bem gostoso. Quem não achou, diga ai de mim. Se você não achou, escute. Porque não recebestes, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez aterrorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Repita comigo, Abba, Papai. Senhor, nós lemos a tua santa, gloriosa e poderosa palavra. Pedimos a orientação do teu Santo Espírito para que possamos ministrar sobre ela. Não me deixe atrapalhar a tua obra, convém que eu venha diminuir e que tu venha crescer. Deus, que a tua graça possa estar aqui inundando e repreendendo toda fadiga, todo cansaço desses dias. Que a tua bênção possa nos fazer ministrar ao nosso coração. É assim que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Abba, o clamor dos filhos. Repita comigo, Abba, o clamor dos filhos. O título do aniversário desse ano tem a ideia justamente do relacionamento e da paternidade. Discípulo de Lacan, Charles Benham, que foi, primeiro é Freud, depois Lacan, depois Charles Benham, psicanalistas. Ele veio falar algo muito interessante em 1976. Ele diz o seguinte: estão atacando a estrutura da família tradicional. E as consequências para as sociedades vão ser imprevisíveis. Na década de 50, começou a se trabalhar a questão do divórcio sem culpa, a qual começou a destruir a família tradicional, o movimento feminista, e depois os outros movimentos LGBT e tudo, bem depois, começaram a atacar a estrutura da família tradicional. Então a figura da família pai e mãe começou a ser destruída. Para você ver os jovens mais bem-sucedidos que nós temos aqui nessa igreja, são jovens que têm pai e mãe dentro de casa. Então a estrutura familiar para o teu filho é muito importante, o casamento da figura paterna e a figura materna. A figura paterna, ela é primordial para se passar a identidade. A identidade da criança, ela é formada através da figura paterna, principalmente. Então, quando nós temos uma figura paterna fraca, você vai ter um comprometimento tremendo na formação da identidade. A palavra Abba, arranja aquela imagem, Davi, se for possível. Já está aí? A palavra Abba, está aqui um A, um B e um A. No hebraico, ela é formada de 3 palavras, que é um Aleph, um Bet e outro Aleph. Esse Aleph é mudo, ele recebe um Kamatz embaixo, que é uma vogal, que significa no aramaico paizinho. O aramaico era a língua que foi aprendida pelos judeus no exílio. Eles desaprenderam de falar o hebraico e começaram a falar o aramaico. Jesus conversava com Pedro em aramaico. Jesus conversava com João em aramaico. Jesus falava latim, grego, aramaico e o hebraico. O hebraico, ele passa a ser falado dentro da sinagoga. E na sinagoga, e quando ele passa a ser falado, ele vai ser uma língua litúrgica, igual o latim na igreja católica. Essa palavra, eu estou esperando abrir a imagem, quando os meninos estão tentando aí, é um Aleph, é um boi. Esse primeiro A aqui, no hebraico, é um boi ou um touro. Depois nós temos o Beit, que é uma casa. Vocês vão ver quando a figura abrir, que tem um símbolo de uma casa. E a outro A, que é o Aleph, que recebe a vogal, que na realidade ele é mudo, ele vai ser outro touro. Abba, no aramaico, está ali. Ó. Aquela é da direita para a esquerda. Aquele primeiro ali é um touro. Ali é o chifre. Depois o Beit é uma casa. Estamos sem vogais aí. Depois tem o outro touro. Preste bastante atenção.
Quando o pai é carinhoso com o filho, a identidade dele fica forte. A sexualidade da criança fica forte. Quando o pai é carinhoso com a filha, a sexualidade dela fica forte. Então, quando destruíram a família tradicional, se quebrou a estrutura e a identidade das pessoas. Uma menina fácil é fruto justamente de uma figura paterna fraca ou inexistente. Então, Abba, o clamor de filhos. Em primeiro lugar, aqui nós vamos tratar sobre o quê? Sobre a paternidade. A paternidade, definindo paternidade em primeiro lugar. Substantivo feminino, qualidade de condição de pai. 2, vínculo sanguíneo que liga pai e filhos. 3, paternidade é um conceito que vem no latim paternitas, que diz respeito à condição de ser pai. Isso significa que o homem que tenha tido um filho ascende à paternidade. Quem é pai aqui, levanta a mão e diga amém. Mais forte, amém? Amém? Pai. Então, se você é pai, você ascendeu à condição de filho. Agora, esse número 4 aqui é o mais importante. Preste bastante atenção. É importante destacar que a paternidade transcende o biológico. O que é isso? Paternidade não é sangue. Tem muito pai que só fez gerar, que só fez colocar o sêmen no ventre da mulher. A filiação pode acontecer através da aptoção ou adoção, convertendo a pessoa em pai do seu filho, mesmo que este não seja seu descendente de sangue. Um sentido semelhante, o homem que doou sêmen para uma mulher se exime da condição de pai, não se transforma em pai da futura criança. Pai é uma função. A paternidade e a maternidade não é biológica, ela é mais funcional do que biológica. Então, se ela não está funcionando, se você é pai e você não está amando o seu filho, você não está com carinho com o seu filho, você não está cuidando do seu filho, se você não está corrigindo o seu filho, você não está sendo pai. Se você é mãe e você não está corrigindo o seu filho, você não está cuidando do seu filho, você não tem carinho com o seu filho, você não é mãe. Às vezes acontece. E isso causa algo hoje que é muito normal, que é o quê? Órfãos de pai vivos, porque a paternidade e a maternidade não é funcional. Quem é filho aqui já passou por isso? Um carão, você preferiu uma surra. Sua mãe ou seu pai está falando umas coisas para você, e você fica ali, com a cabeça baixa, quieto, e dizendo assim, meu Deus, por que ele não me bateu logo? Tem carão que você leva que é pior do que uma surra. Quem já passou por isso? Levanta a mão e diga amém. Tem carão que você leva que era pior do que uma surra. Mas isso é ser pai. Então entender que a paternidade e a maternidade ela tem que ser funcional. Se você só é mãe que concorda com o seu filhinho, quem trabalha na educação está sofrendo hoje, que é a geração mimimi. Eu sou professor de judô, meu irmão. Em todo canto tem umas mães revoltadas comigo. Diga para a pessoa que está falando, vamos morrer. Tinha uma mãe no judô ali no Doris Johnson. A mãe do Cassie Jones, do Gugu e do Natanael Araújo, são 3 irmãos. Ela me odiava, aquela mulher. Crente, a mulher crente, serva de Deus. Mas ela olhava assim, ou então até gritando lá em casa. Ele nem gritava, nem respirava direito, agora estou até gritando. Eu disse, graças a Deus que o menino estava para virar boiola. Então, irmãos, preste atenção. Ser pai é mais além de que botar comida dentro de casa. Ser pai é mais além de que dizer sim. Ser pai é complexo, é uma tarefa difícil. Tem que ter carinho, tem que ter correção, tem que ter tudo.
Isso gera filhos órfãos de pais vivos. Em segundo lugar, como se comporta um órfão? Qual é o comportamento de um órfão? Gente, a orfandade é algo terrível. A minha mãe disse que uma vez foi num orfanato e tinha crianças pequenas dentro de berços. E quando elas passaram no meio dos berços lá, diz que as crianças davam a mãozinha assim para pregar. E você, tem pedagogas aqui, tem gente que é da educação aqui e que estudou, fique sabendo o seguinte: se não tiver carinho, um órfão, ele se desenvolve menos cognitivamente, ou seja, a parte da inteligência de um órfão é menos desenvolvida do que uma criança que tem pai e mãe. Henri Vallon, esqueci o primeiro nome, Henri Vallon, psicólogo da educação, que vai trabalhar a educação epidérmica. Vallon vai dizer o seguinte, que a tristeza emburrece, que quanto mais toque na criança, a criança, você abraça a criança, você toca, essa educação vai gerar o que é a afetividade, abre as portas da inteligência. Se um ambiente está triste, se um ambiente está pesado, se um ambiente está desse jeito, um ambiente desse é porque você fica burra. Uma criança que está num orfanato, que está ali, criada com vários, o que é que acontece com ela? Ela não se desenvolve. Ela não vai se desenvolver cognitivamente igual uma criança que tem carinho, que está sendo pegado por um e por outro. Os meus filhos aqui, todo mundo pega. Tem hora que a gente tem que saber onde é que está o Benjamin, rapaz, misericórdia. O Abner era gordinho, todo mundo queria pegar. O gordinho, tem uma gordinha aí que está roubando a minha atenção, né? O gordinho, a criança gorda, a pessoa quer pegar e tudo, um leva para um lado, um leva para o outro. Um dia desse o carro sequestrou o Benjamin. Ele, o pastor, falou, levaram ele, vale meu, cadê meu filho? Eles levaram lá para sair. O quê? Eu fui pegar ele, devolve meu filho. Isso faz a criança ser uma criança inteligente, irmãos. Carinho faz a criança ser uma criança inteligente. E principalmente, voltando àquela imagem, um touro, outro touro e uma casa. Quando há carinho, há uma personalidade forte, marcante, firme, segura feita. Se você não teve carinho, se você não teve criação de pai, correção, você não vai ter isso. Como se comporta um órfão? Rebeldia, tem dificuldade com a figura de autoridade. Todo órfão que não foi curado nas suas emoções é rebelde. Repita comigo, todo órfão, mais forte, todo órfão que não foi curado é rebelde. Então, quando você tem uma orfandade, você tem uma revolta com a figura paterna, você tem uma revolta com a figura de autoridade, e toda rebeldia atrai demônio. Pastor, misericórdia, está aqui, é Bíblia, 1 Samuel, capítulo 15, verso 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação a teimosia. Pergunta para a pessoa, você é teimoso? É como a idolatria dos cultos do ídolo lá, e a idolatria também traz demônio. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou. Todo órfão é rebelde. Todo órfão tem problema com figura de autoridade. Todo órfão vai bater cabeça com qualquer autoridade. Ele não gosta de obedecer. Mulheres, aqui não, com exceção das mulheres daqui, que as mulheres aqui tudo top. As mulheres têm um problema com a autoridade tremendo. Não querem submeter, não querem entender que a questão de submissão é estar debaixo da missão. Diga para a pessoa que está da Antioquia, não é assim não. Diga para a pessoa que está da Antioquia, não é assim não. Diz aí, pela fé. 2, não sabe o que quer. O órfão, ele é indeciso. Ele começa 3 faculdades, ele começa um negócio, não dá certo, abre outro. Ele faz outra coisa, ele faz outro. Josué capítulo 24, verso 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais, ou aos deuses que serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Preste atenção que Josué era dono da casa. Josué era o líder da casa. Diga para o homem que está perto de você, você é o sacerdote da casa. Cadê teus filhos? Vieram para a igreja?
Não, pastor. Não, pastor, ratão tudo grande. Ratão, um já tem 10 anos, outro já tem 15, outro já tem 13, outro... Falei para o Abner, enquanto você morar na minha casa, você pode ter 50 anos, você vai fazer aquilo que eu quero. Não importa a idade, está debaixo do teu teto, está sob a tua responsabilidade. Procura os pais dessa criança aí. Não sabe o que quer. Então por quê? Porque a figura paterna tem que dizer, olha, você faz aquilo que eu quero, não aquilo que você quer. Gabriel morou lá em casa, ele tinha que chegar na hora que eu queria. Não é a hora que ele quer, tem que ser a hora que eu quero. Quem manda na casa é o dono da casa. A responsabilidade do dono da casa, do sacerdote da casa, é o quê? Fechar a casa. Fechar a casa com você. Então não é com a mulher. Se aparecer alguém no quintal, você não tem que ficar, amor, tem gente no quintal, misericórdia. Diga para a pessoa, o homem está perto, vire o homem. Diga para o homem, vire o homem. Essa questão do pai ter firmeza na casa vai fazer a pessoa saber o que quer na vida. Quando não tem um pai que dá direção, o órfão fica sem saber o que quer. Ele abre um negócio, sabe o outro, vai para um canto, vai para o outro, vai para uma igreja, vai para outra, não sabe o que quer, uma hora está crente, outra hora não está crente, não sabe se quer Deus, não sabe se quer o capeta, não sabe se quer Deus, quer encher a cara, não sabe se quer Deus, quer... Uma hora está crente, outra hora está perigóspel, outra hora está quente, outra hora está indo até o chão. Por quê? Falta de paternidade, orfandade. Por isso que a figura do discipulado é importante, porque vai recuperar um vínculo, que vai mostrar a paternidade de Deus nessa história. 3, insegurança. Repita comigo, todo órfão é inseguro. Insegurança, não sabe o que quer, tem medo de fazer as coisas, vou ou não vou, pergunta 10 vezes, analisa, ai meu Deus, caso ou não caso, insegurança. Salmo 31, verso 3 diz, porque tu és a minha rocha, a minha fortaleza, por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Já contei essa ilustração aqui, essa ilustração eu aprendi com o pastor Eibe, Zé Matuto, perto de Harvard, no interior. Saiu, Deus foi e falou com ele orando, buscando a Deus, vá para Harvard que eu vou te usar lá. Ele disse, Senhor, eu sou semi-analfabeto, como é que o Senhor vai me usar em Harvard? Vai. Chegou em Harvard, pegou o ônibus, foi para Harvard, chegando em Harvard, chega no pátio da faculdade, da universidade, uma das maiores universidades do mundo, fundada pelos congregacionais. Jonathan Edwards foi reitor de Harvard. Depois foi reitor de Princeton. Quando ele chegou no pátio da universidade, viu lá, tinha um dos melhores alunos da faculdade, melhor aluno de direito, estava no pátio. E Deus disse, vai até aquele homem, porque diga para ele que Deus o ama. Ele chegou, Deus te ama. O menino ateu. Deus não existe, começou a zombar dele, começou a fazer horas, chama a gente para fazer chacota dele. Cheio de chocarrice, afrontando, e o Zé Matuto orando, Senhor, tu me trouxe aqui para ser envergonhado? Aí Deus disse, me pede uma palavra que eu te dou, abre a tua boca que eu vou te usar. E ele começou a pedir palavra a Deus, quando ele estava orando, Deus deu uma palavra para ele. Quem já foi usado em profecia aqui, levanta a mão. Meu irmão, vem uma palavra para você, quem já foi usado em profecia e não quis dar? Meu irmão, você fica aquele negócio... E fica incomodando, é na sua mente, mas é tão forte que parece que é no ouvido. E que te incomoda tanto que enquanto você não fala, você não tem sossego. E você fica só, irmãos, que ele estava nessa luta aí, porque a palavra que Deus tinha dado para ele era biscoito. E ele, meu Deus, como é que eu vou falar isso aqui? E tudo, e ele morrendo de medo de falar, porque já estava chorando de tanto ser humilhado, e todo mundo rindo, aquela chocarrice com ele lá, quando de repente ele vê o homem na frente dele assim, ele olha assim, pega o dedo, taca o dedo na cara do aluno e diz, biscoito!
Quando tacou o dedo na cara dele, que ele diz biscoito, o cara estava... Como é que você sabe? Como é que você sabe? Quem foi que falou para você? Quem foi que falou? Aquele homem, aquele jovem, que era um dos melhores alunos de Harvard, aluno de direito, que ia ser um dos advogados mais bem-sucedidos naquela nação. Ele era uma criança que tinha um pai apagado, um pai omisso, e uma mãe que parecia o Satanás. Uma mulher violenta, rígida, e ela fez uma assadeira de biscoito. E ela disse: olha, os biscoitos estão esfriando, ninguém pega, só come quando eu voltar. Ele, criança, 4 anos de idade, pegou um biscoito quente, esfriou e comeu. Quando a mãe chegou, o irmão mais velho foi espancado. E ele pegou aquela culpa, recalcou que ele nem sabia o que tinha acontecido. E por causa disso ele desenvolveu uma patologia psicológica chamada cleptomania. Furta pequenos objetos para esconder. Já tinha gastado dinheiro, já tinha feito nada e nada conseguia curar. Mas quando o Zé Matuto falou biscoito, a imagem do acontecido voltou toda na mente dele. E ele começou a chorar num pranto grande, que só parou de chorar quando ele aceitou Jesus. A insegurança de um órfão está de não ter pai. Ontem eu estava no Cometa comprando algumas coisas antes da festa aqui. Quando eu vi uma criança que estava chorando muito, abraçado com a senhora, eu disse: o que foi que houve? Ele se perdeu. Eu já me perdi já. Eu estava no Iparana. E eu saí da loja, do salão dos brinquedos para ir para as casas. Só que as casas na Iparana, não sei como é que é hoje, mas é tudo igual. Era tudo igual. E eu não sabia qual era a minha casa que eu estava. E eu andei, já era 10 horas da noite, eu tinha saído de lá umas 9, eu acho. Eu tinha 6 anos de idade, eu chorava. Aí a minha mãe me achou. Oh, é tão bom quando você é achado. Queridos, eu quero dizer para você que o Pai está hoje aqui atrás de você. Que o Pai está hoje aqui atrás de você. 4. Como se comporta um órfão? 4. Ele se sabota. Saul, no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, verso 3, ele estava esperando Samuel para sacrificar. Samuel não chegou e Saul sacrificou no lugar de Samuel. E por causa disso ele perdeu o reinado. Samuel chega no capítulo 13, verso 3, diz: hoje o Senhor confirmaria o teu reino. Mas por causa disso que tu se antecipaste e sacrificaste no meu lugar, o teu reino está perdido. Tem gente que está bem pertinho de dar certo e se sabota. Que coloca uma coisa e se sabota. Está bem e coloca o negócio a perder. Está bem e vende o negócio. Está num relacionamento excelente com uma pessoa muito legal, deixa a pessoa para arranjar um desmantelo. O que é isso? Essa sabotagem, porque a pessoa não se acha merecedor, porque ela foi rejeitada pelo pai, e por causa disso, ela se sabota. Enquanto ela não encontrar o amor de pai, ela não vai ter jeito. Está bem numa empresa, está bem num trabalho, sai e fica passando luta. Então uma pessoa, um órfão, ele tem a mania de se sabotar. 5. É uma pessoa influenciável. Se está no meio dos crentes é crente, se está no meio dos homossexuais é homossexual, se está no meio dos cachaceiros é cachaceiro, se está no meio do usuário de droga, usa droga. Se está no meio do pessoal do pancadão é pancadão. Se está no meio do pessoal da sofrência, é sofrência. Irmãos, é o seguinte: quando você é curado, quando você entende a paternidade de Deus, você não vai ser influenciável. Você vai influenciar. Amém? Quem quer nisso, aplauda o Senhor. Eu estou nos 50 grupos de pastores no meu celular. E um grupo lá estava uma moda lá.
eu não sou mais evangélico, eu não sou mais evangélico, eu não sou mais evangélico. Rapaz, eu vi naquilo, aí eu fui e falei, disse, pois eu sou evangélico sim, eu sou crente, glória a Deus, aleluia, se vacilar ainda fala em línguas. Rapaz, uma revolta, um negócio de modinha. Aí uma hora a moda é o reteté, tá no reteté, a hora é do ser ultra tradicional, tem identidade, tem a personalidade, então depende da aprovação dos outros, é influenciável. Saul perdeu o reino porque o povo pressionou ele. Não importa quem te pressione, se Deus está te dando a direção e você está firme naquilo, você tem que ter direção e você tem que ter firmeza. Gente que está para a escola, e na escola ninguém nem sabe que ele é crente agente secreto, se influenciando lá. Você tem que saber o que quer, irmãos, em nome de Jesus. Pastor, eu me converti agora, estou morrendo de vergonha, é normal. Quando eu me converti, eu comprei uma Bíblia também na carteira. Aí eu andava assim, ó. Mas eu não fui influenciável, não. Eu ganhei, foi quase todo mundo para Jesus lá. Você sabe por quê? Porque você tem que entender, você não pode depender da aprovação dos outros. Pastor, mas está todo mundo dizendo aqui que ser crente é cafona, que não tem nada de mais tomar um pouquinho de cerveja, que não tem nada de mais ouvir música do mundo. Irmãos, em nome de Jesus, você não pode se influenciar, você tem que influenciar. Amém? Terceiro lugar, um órfão se comporta assim, como? Rebeldia, dificuldade com a figura de autoridade. 2, não sabe o que quer. 3, insegurança. 4, se sabota. 5, influenciável, defende a aprovação dos outros. E em terceiro lugar, como se tornar um filho de Deus. Como se tornar um filho de Deus. Preste atenção. Quais são os filhos de Deus, o grupo de filhos de Deus? Primeiro, repita comigo, anjos. Anjos. Por criação. Novamente, anjos por criação. Deus diz, cria-se os anjos. Criaram-se os anjos, pronto, apareceu. Filhos de Deus por criação. Você já criou alguma coisa? Você já fez alguma coisa? Eu já fiz bermudão de surf. Eu lembro dos primeiros modelos que eu fiz ainda. Ele ficou top, pensa, era top. Era tão top que eu tinha amigos que vendiam, como o Bira e o Bigo, duas marcas concorrentes, mas eram amigos nossos, que eles viram as bermudas e disseram, cara, meu irmão, ficou muito massa, eu vou comprar. E comprava para usar e para me ajudar. Mas ficava muito bom, meu irmão, quando você faz alguma coisa que fica bem feito, como é que você fica? Imagine Deus criou os anjos, Ele ama os anjos. Deus criou você, Ele ama você. O que Deus faz, Ele tem um prazer naquilo que Ele faz. Então Ele cuida. E no livro de Jó, capítulo 1, verso 6, diz, num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Os filhos de Deus aqui são os anjos. Os anjos são filhos de Deus por criação. Deus criou os anjos. E Deus ama os anjos. 2, filho de Deus por formação, Adão. Repita comigo, Adão, filho de Deus por formação. Deus a escutou. O Jair estava aqui no outro culto, eu estava falando que o Jair faz umas esculturas bonitas. Eu acho tão lindas as esculturas do Jair, que eu até encomendei e o filho da mãe não fez. O filho da mãe não é palavrão não, todos somos. Certo? Tão lindo, eu fico imaginando que Deus esculpindo Adão. Deus fazendo o nariz de Adão, o cabelo de Adão, o corpo de Adão, o carinho que Deus fez Adão, formou com o pó da terra. Olha o carinho. Lucas capítulo 3, verso 38 diz assim, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e Sete, filho de Adão, filho de Deus. Adão é filho de Deus por formação. Pastor, então se Adão é filho de Deus, todo descendente de Adão é filho de Deus? Não. Por quê, pastor? Porque Adão morreu. Vou explicar. Você lembra da parábola do filho pródigo que eu peguei domingo passado? Que eles fizeram uma cerimônia para deixar de ser filho e deixar de ser pai?
Aquela cerimônia era para pegar a herança em vida. Se pegasse a herança em vida, só tinha uma maneira: era que o pai morresse para o menino e o menino morresse para o pai. E eles iam para uma praça e faziam uma reunião ali, e naquela reunião chamavam o testemunho e diziam: olha, meu pai morreu para mim. Tanto é que quando ele volta, ele não quer ser filho, ele quer ser empregado. Por que ele quer ser empregado? Porque ele não tinha mais direito de ser filho, porque ele tinha morrido. Quando Adão morreu, porque ele pegou a herança em vida, qual foi a herança em vida que Adão pegou? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não podia pegar. Ele pega aquilo ali na desobediência e por causa disso ele morre. E a partir dali, todos os descendentes de Adão não seriam mais filhos de Deus. Então, Adão por formação. Amém? 3. Israel por eleição. Isaías capítulo 43, verso 6, 43, verso 6, diz o seguinte: direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas, trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Deus escolhe um povo para abençoar a humanidade, e esse povo é o povo judeu. Israel é povo de Deus, é filho de Deus por eleição. Ele disse: eu escolho Jacó para ser Israel, para ser meu povo. E 4, aqui onde nós estamos, a igreja por adoção. Repita comigo: a igreja por adoção. Romanos capítulo 8, verso 15 diz: não recebestes um espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes um espírito de adoção, baseados no qual clama: Abba, Pai. Primeiro passo para ser filho de Deus. Como ser filho de Deus por adoção? Tenha consciência que você não tem Deus. Preste atenção. Não adianta ser cristão de boca. Não adianta querer ser filho de Deus de boca. Filho é filho. E filho, Deus corrige. Amém? João 1,12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Preste atenção, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Quando Deus olhou para a terra, não tinha ninguém que prestasse. Não tinha ninguém que se aproveitasse nada. E eu já contei essa ilustração aqui, a Aidan disse que eu fiquei repetindo, mas pastor Eibe repete, eu vou repetir também. Interior de Salgado, Sergipe. Interior de Sergipe, Salgado. Um pastor congregacional era secretário da infância e da adolescência. Quando de repente chegaram lá numa manhã com uma caixa de sapato. E nessa caixa de sapato tinha uma criança. Essa criança estava com a fralda nos olhos. A fralda que ele usava estava colada, uma fralda de pano, estava colada da sujeira. Que tiveram que colocar óleo para tirar. O seu estômago estava colado, porque a mãe tinha deixado ele no escuro para morrer de fome. E ela dizia, a única palavra que ela dizia com essa criança: tomara que esse cão morra, como morreram os outros 5. Porque ela tinha matado 5 de fome. Essa mulher totalmente endemoniada. A criança chorava, e quando as pessoas se aproximavam perto da criança, a criança parava de chorar. Você sabe por quê? Porque a única vez que ele encostava na criança era para espancar a criança, porque a criança estava chorando. Levaram a criança para a infância e da adolescência. E o pastor Roberto, vendo a criança, ficou com dó da criança e adotou a criança. Levou a criança para o Rio de Janeiro. Com 9 anos de idade. O menino foi fazer um trabalho da escola. Ele já estava bonito, um menino bonito. E o trabalho era colocar uma foto na barriga da mãe, num desenho com a barriga, e botar a foto dele na barriga. Só que ele refez o desenho e colocou a foto no peito. A professora disse: Gabriel, está errado. Ele disse: está não, professora. Está errado, Gabriel. A foto é para colocar na barriga. Ele disse: professora, a minha mãe e meu pai me disseram que quando eles me viram a primeira vez, eles me acharam tão bonito que naquele dia, eu não nasci na barriga da minha mãe, eu nasci no coração da minha mãe e do meu pai. Professora, eu não sou filho da barriga, eu sou filho do coração.
Isso aconteceu comigo, aconteceu com você, que já aceitou Jesus. Quando Deus olhou para você, Ele viu igual o pastor Roberto viu aquela criança, que estava magrinha, que estava sujinha, que estava debilitada, quase morrendo. Quando Ele olhou para mim, quando Ele olhou para você, Ele não viu nada que se aproveitasse. Mas mesmo assim, Ele decidiu te amar. E você nasceu no coração de Deus na eternidade. Como ser filho de Deus? Confessa. Lucas capítulo 12, verso 8 diz o seguinte: digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. A Bíblia diz: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com a boca se confessa para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. Romanos 10, 9 e 10. Você, que quer ser filho de Deus, que quer receber esse amor do Pai, é só confessar com a boca e crer no coração. Baixa a sua cabeça.